Daniel capítulo 11 está falando de política. Política mundial. Ou seja, quando a gente conhece a Deus, independente do tipo de política que acontece, Deus nos dá a capacidade para ter força e fazer proezas. É o verso 32 de Daniel, que diz assim, de Daniel 11. Ele, Antíoco Epifânio na história, lá em 167 a.C., usará de adulação. Adulação é lisonja ou puxação de saco, é isso aí. A Lu já matou a charada aqui. Conquistará os que violaram a aliança. Antíoco Epifânio, se você for ler o primeiro livro dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, uma galera abandonou a lei de Deus para receber privilégios. A galera, o povo de Deus, o povo judeu, abandonou a lei de Deus para receber privilégios de Antíoco Epifânio. Então ele vai conquistar os que violaram a aliança com Deus. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão o mal. Resistirão às adulações, às puxação de saco, às aproximações para trazer privilégios políticos, privilégios financeiros, privilégios de qualquer outra via. Então, o capítulo 11 de Daniel, ele inicia com a revelação de sucessões dos reis da Pérsia. Haveria ainda mais 4 reis da Pérsia, até a ascensão e morte do rei Alexandre o Grande. Capítulo 11 de Daniel, você pode pegar um livro de história lá do Oriente, um livro de história grega, um livro da história da Mesopotâmia, do Oriente, e você vai constatar que é assustadoramente perfeito o cumprimento de tudo que foi profetizado ali. Quando Alexandre o Grande morre, lá no início de Daniel capítulo 11, fala: após o 4º rei da Pérsia, ele vai ajuntar muito tesouro para lutar contra um grande príncipe, que seria Alexandre o Grande, e seria derrotado. O texto do capítulo 11 de Daniel, se você quiser já abrir aí para você consultar, diz que os 2 filhos herdeiros de Alexandre o Grande, que a descendência do chifre poderoso, do príncipe poderoso que surgiria, ele não poderia, os seus descendentes não assumiriam o trono, e a história secular diz que 2 filhos de Alexandre o Grande foram assassinados. Eles eram pequenos, e o Império Grego foi dividido em 4 partes por generais. Aí, a partir do verso 5, é um texto difícil de ler, não é fácil ler. O Daniel 11 é um capítulo difícil, mas a partir do verso 5 existe um mapa de guerras, tratados, traições entre o rei do norte e o rei do sul. Regiões: rei do norte, a região onde é a Síria hoje, e rei do sul, a região onde é o Egito. Em cada detalhe de Daniel capítulo 11, mostra Deus conhecendo a história, sendo o Senhor da história, e mesmo diante das intrigas humanas, das artimanhas humanas políticas, Deus está no controle da história. Então, o nosso objetivo hoje é duplo. Nós temos 2 objetivos aqui hoje. Primeiro é entender a estratégia dos reinos humanos. A gente precisa entender a estratégia dos reinos humanos, entender a política geral, para a gente não ser enganado. A gente não pode ser enganado se a gente estudar as Escrituras, se a gente estudar as profecias. E segundo, a gente precisa descobrir a estratégia de Deus para o seu povo. Está lá no versículo chave: o povo que conhecem o seu Deus, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Então, o conhecimento é a nossa arma. Conhecer as profecias é a sua arma. E Satanás não deseja, então, se ela é a sua arma, Satanás não deseja que você tenha conhecimento. Aí a primeira coisa que a gente aprende em Daniel 11, cuidado com as aparências. O mundo gira pelo conflito, manipulação e bajulação. Está tudo em Daniel 11, nas diversas ascensões e quedas de reis.
nas alianças, nos acordos e nas tentativas de enganações em Daniel 11. A Deus nos alerta sobre a natureza do poder humano sem Deus. E aí a gente vê que o sucesso dos reinos terrenos, ele se baseia na astúcia, intriga e na manipulação. O texto de Daniel, verso 2, que a gente leu, é o rei Xerxes, o último rei da Pérsia. O último rei da Pérsia, ele usará a sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Se você for no livro de história, o último rei da Pérsia, chamado Xerxes, ele aumentou a carga tributária absurdamente, arrecadou tanta grana, tanto ouro, tanto tesouro, gastou todo esse dinheiro lutando contra Alexandre o Grande e perdeu. E foi derrotado. Se você olhar o verso 3 de Daniel, verá que um rei poderoso surgirá e vai governar com autoridade, realizará tudo o que deseja fazer. Alexandre o Grande. No auge do seu poder, vai ser quebrado, vai ser dividido. E no verso capítulo 6, alguns anos depois, uma aliança será formada entre o rei do norte e o sul. Aí uma filha do sul se casará com uma do norte para garantir a aliança, mas ela, tanto quanto seu pai, perderão influência, ou seja, usando até o casamento para gerar influência que não vai dar certo. No verso 12, o exército inimigo vai ser vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória não durará muito tempo. Ou seja, reinos humanos, governos não durando muito tempo. No verso 14, haverá uma rebelião contra o rei do sul, homens violentos de seu povo, ao povo de Daniel, juntarão a eles em cumprimento dessa visão, mas serão derrotados. O verso 20, o sucessor vai enviar um cobrador de impostos para manter o esplendor real, ou seja, política, cobrança de impostos, para manter poder, para viver no mantenimento do poder. E no verso 21 está falando de Antíoco Epifânio, que é o protótipo do anticristo. O próximo a subir ao poder será um homem vil, desprezível ou perverso na sua versão. Ele não fazia parte da linhagem real, vai infiltrar quando menos se espera, assumirá o controle do reino no meio de intrigas. Política tem o quê? Intriga, infiltrações. Aí diante dele grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. E com promessas enganosas, política, promessas enganosas, fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Aí o verso 26 fala da sua derrota. 27, ele vai enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. O fim chegará no tempo determinado. Veja bem, olha só. O fim desse cara chegará no tempo determinado. Olha como que Deus tem um cronograma de ascensão e queda de cada governante. Por mais que ele tenha ascensões injustas, por intrigas, por falcatruas. Esses versículos que a gente viu rápido aqui retratam governantes que sobem por intriga, fazem alianças para enganar, usam diplomacia com fins de dominação e exploração. Ou seja, é o poder humano segundo a sua sagacidade, não segundo a justiça de Deus. Inclusive na história, no verso 17 aí, tem um casamento. Fará planos para vir com força de todo o seu reino, formará uma aliança com o rei do sul, o Antíoco III, e dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Essa história está escrita nos livros. Antíoco III, ele havia sido derrotado pelos romanos, ele precisava de estabilidade política, então ele buscava enfraquecer o Egito por meios diplomáticos e ele casou a sua filha chamada Cleópatra I. Não é a Cleópatra dos filmes aí que tem se eu não me engano, um romance com Marco Antônio, mas é Cleópatra I. Ela foi dada em casamento pelo rei do norte para o rei do sul, o jovem Ptolomeu V. E ele tinha só 15 anos. Aí a cerimônia dessa história aqui do verso 17 aconteceu há 193 anos antes de Cristo. E houve uma aliança entre Síria e Egito. Aí o pai dela, Antíoco III, achava que com a filha lá ele ia conseguir detonar com Antíoco
ou melhor, com Ptolomeu V. Mas a filha apaixonou por Ptolomeu V. Ela amava o Egito, apoiou o seu marido, especialmente nos conflitos, e após a morte de Ptolomeu V, ela governou como regente o Egito. Ou seja, Daniel 17 está dizendo uma trama para um casamento, dando uma filha, para a filha estando lá, o cara conseguir informações e derrotar o Egito, mas deu errado. Está aqui. Tudo que foi escrito nas profecias até nós aconteceram. Então aí eu me lembrei, quando eu estava estudando isso aqui, de Maquiavel. Quem conhece Maquiavel aí? Quem já ouviu falar de Maquiavel? Maquiavel era um cientista político, lá de 1600 alguma coisa, 1513. Olha o que Maquiavel escreveu. Vê se em nossa época, pela experiência, alguns príncipes realizando grandes feitos, apesar de terem tido em pouca conta a fé da palavra dada. Ou seja, não preservaram a palavra que tinham dado. Fizeram muita coisa. Sabendo, pela astúcia, confundir a inteligência dos homens. Astúcia. E ao final, eles conseguiram superar aqueles que se firmaram sobre a lealdade. Olha bem, a astúcia, isso é tudo meio político, ó. Dar uma palavra, não cumprir a palavra, não levar em conta a fé da palavra dada e se dar bem, confundindo a inteligência das pessoas que estavam bem intencionadas. Política pura, meio político puro. Aí o que a gente aprende também dentro desse tópico aqui, igreja? Não confie cegamente na aparência de honra e paz dos sistemas que operam fora da justiça de Deus. O poder humano é por natureza corrompido e manipulador. Daniel capítulo 11 está nos ensinando isso. Aí vem Maquiavel e escreve de forma fantástica como é manipular, como ser sagaz, como ser astuto no meio político. Mas qual poder humano? Mas qual ideologia? Todas. Não confie cegamente. Participe da política, vote, tenha a sua preferência, mas não confie cegamente, porque o poder humano é por natureza corrompido e manipulador. Segunda coisa que a gente aprende, irmãos, permaneça firme. Quem conhece a Deus não corrompe sua devoção. Olha o que nos ensina Daniel, capítulo 11, no verso 32, que a gente leu: o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Os violadores da aliança se corromperão quando o poder manipulador se aproximar. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas. Em contraste com a sagacidade dos reis, dos príncipes, dos governantes, a profecia de Daniel, capítulo 11, nos mostra o remédio divino. Se a sagacidade é a arma do mundo, a resposta do cristão é fidelidade a Deus, que vem por meio do conhecimento de que Deus governa a história e tem tempo determinado para as ações no mundo. Lembre que eu marquei, tem vários textos ali, dentro do capítulo 11, tempo determinado. Tempo determinado. A gente não pode corromper a nossa devoção confiando nos príncipes. Salmo capítulo 118, 8. Dizem que é o texto central da Bíblia, mas eu nunca contei. Nunca contei. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aí, historicamente, Daniel 11:32 está tratando de Antíoco Epifânio, né? O texto diz que aqueles que conhecem a Deus farão proezas. O que a gente aprende aqui? A bajulação do rei ímpio. Ele bajulou o povo judeu e muitos caíram na onda dele.
A bajulação do rei ímpio hoje se manifesta como a idolatria política. A promessa sedutora de que um líder ou uma ideologia tem o poder de nos salvar, nos proteger e definir a verdade, que são funções exclusivas de Deus. Funções exclusivas de Deus. Ou seja, a idolatria política é trocar a esperança em Deus pela esperança em um homem ou um sistema, ou uma ideia. Então o povo que conhece a Deus, ele conhece, entende o que está acontecendo nas bajulações, nas aproximações, nos acordos. E a força vem em recusar a adoração política. Na nova versão, eles serão fortes e resistirão. O povo que conhece o seu Deus. Os que vão violar a aliança vão se corromper. Mas os que conhecem o seu Deus se tornarão fortes e resistirão. Uma grande parte do meio evangélico brasileiro não conhece a Deus. Inclusive cantam, cultuam, dançam, mas há um Deus que não é o Deus verdadeiro, revelado no livro do profeta Daniel. Existe o Deus da prosperidade, existe o Deus disso, o Deus daquilo. Se de fato conhecessem a Deus, eles mostrariam para o mundo a soberania, o domínio de Deus, e não se perverteriam nas lisonjas. Quando eu falo lisonjas, quando eu falo nas manipulações, nos agrados, eu não estou dizendo só de um viés político, não. Ambos ou outros na história, no Brasil, confiaram mais em poderes humanos. Aí a gente vai para a história de novo. Suzana gosta de história, Suzana? Vamos para a história de novo. Daniel capítulo 11, 32 está falando de Antíoco Epifânio, em 167 a.C. Aí quando ele parte para destruir o povo, profanar o templo, sacrificar um porco no templo, obrigar os judeus a comerem carne de porco e uma porção de outras coisas, implantar a helenização, né, a cultura não judaica, um homem chamado Matatias, um sacerdote, ele se levanta, está escrito no livro histórico de 1 Macabeus 2:27. Ele diz assim, quem tiver zelo pela lei e defender a aliança, vem comigo. Ou seja, ele tomou posição. Quem tiver zelo pela lei e defender a aliança, venha comigo. Conhecer a Deus faz a gente tomar posição, direcionamento, mas também nos dá coragem moral. A perseguição naquela época foi brutal, a obediência à palavra manteve uma parte do povo firme. Lá em Macabeus, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, verso 62, diz assim, muitos de Israel tiveram a coragem de ficar firmes e de resistir e não comeram dos alimentos impuros. Aí assim, a fidelidade não era negociável, porque eles conheciam a Deus. Eles conheciam as profecias. Na nossa vida prática, né? A gente deve ser honesto quando o sistema exige mentira nossa. A gente deve manter a integridade quando a corrupção é norma. Existe muita corrupção normalizada socialmente. A gente deve testemunhar o evangelho em ambiente hostil, por mais que você sofra prejuízo. Quem conhece a Deus não tem medo de sofrer prejuízos. E olha que a gente tem uma vida muito boa. Naquela época era espada, era a cabeça rolando. Aí eu vejo a pressão da cultura sobre a aliança de Deus, a lei de Deus. Enquanto os macabeus lutaram, o sacerdote Matatias lutou, quem ama a lei vem comigo, né? Aí vem a pressão da cultura e a gente é vencido pela pressão da cultura. Essa semana eu fiquei triste de ver um pastor famoso
e muito querido já de um bom tempo, quando ele disse o seguinte: eu não aceito o Deus que punirá as pessoas no inferno. Esse Deus eu não aceito. Ou seja, ele criou um outro Deus para ele. Por isso que eu disse aqui, tem muita gente adorando um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Se o próprio Cristo disse que aquele que me negar, naquele dia eu não o reconhecerei. O próprio Cristo disse, não tenham medo dos que matam a alma, a carne, mas temam aquele que pode lançar, além de ter poder sobre o corpo, ele tem poder para lançar uma alma no inferno. Mas esse pastor famoso, ele falou essa semana, eu não sei se foi, mas eu ouvi essa semana: eu não aceito Deus que punirá pessoas no inferno. O que ele pegou? Parte das Escrituras reveladas e ficou com a parte que ele entende ser boa. Porque as pessoas não conseguem, a mente ocidental, de entender que Deus é justiça, juiz e julga, e Ele é amor e misericordioso. Se a gente não consegue ser, Deus consegue. Mas aí a gente não aceita esse tipo de Deus. Aí a gente cria um Deus moldado aos nossos pensamentos, aos nossos interesses. Por quê? Pressão da cultura, pressão cultural da inclusão de todo mundo. Se chama isso de pensamento universalista. No pensamento universalista, uma hora ou outra todos serão salvos. Aí vamos para o Daniel, verso 35. Diz que alguns sábios serão vítimas de perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. Deus permite sofrimento para a purificação do seu povo, para mostrar, refinar a identidade do seu povo. Por isso que, quando a gente vai começar agora uma transição, mas antes, existe mais um fato histórico, lá no primeiro livro de Macabeus 1:64, que diz: os Macabeus recusaram a idolatria, foram levados à morte, e grande indignação caiu sobre Israel. Ou seja, quando a gente conhece a Deus, a nossa vida ela está na mão dele, e a gente sabe que esse mesmo Deus, que a gente pode morrer por ele, nos ressuscitará. E tem uma história no livro dos Macabeus de uma mãe que tinha 7 filhos. E todos os 7 filhos foram torturados na frente dela. Leiam primeiro livro e segundo livro de Macabeus. É cultura, é sensacional. Todos os 7 filhos foram torturados na frente dela. Enquanto eles eram torturados, ela motivava eles a não negar o Senhor. Porque ela tem um texto que ela diz assim: eu não sei como vocês vieram parar dentro do meu ventre e vocês nasceram de mim, mas o Criador tem poder para ressuscitar vocês naquele dia. Gente, eu me arrepio de falar isso. Os filhos morrendo e ela dizendo: vocês vieram para o meu ventre por causa do Criador, e eu sei que se vocês morrerem não negando a aliança com Deus, Deus vai ressuscitar vocês. Gente, isso é sensacional. Aí quando a gente olha para nós, a gente vive uma vida tão confortável, mas tão confortável, que é tão confortável que eu fico até constrangido da minha e da nossa confortabilidade. Não sei se existe essa palavra. Aí, vamos falar um pouco mais aqui. Vamos para as 3. Vai acontecer isso aqui, Confia até o fim. Nenhum orgulho humano dura para sempre. Porque agora há uma transição histórica muito importante. A partir do versículo 36, a profecia está dizendo de Antíoco 4. Epifânio, opressor do passado, uma figura profana. Mas agora o texto começa a mostrar o futuro, o verdadeiro anticristo. A gente viu agora o protótipo. Agora o texto vai trazer
a revelação do que virá no fim dos tempos. Olha o verso 36, pode passar, Hélio, 36? Este rei fará o que bem quiser, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses, chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses, terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Há uma transição profética agora. Olha como que Daniel capítulo 11 é sensacional. Há uma transição profética a partir do verso, no final da parte B, do verso 35 para o 36. Ou seja, agora o personagem é o dos últimos dias, é o anticristo. Até Daniel 11:35, há condição histórica de verificar o que aconteceu. Você vai no livro de história, você vai ver o que aconteceu. A usurpação do trono por Antíoco Epifânio, as campanhas que ele fez no Egito, a profanação que ele fez no templo, a perseguição aos fiéis. Está tudo comprovado historicamente, principalmente lá nos livros de Macabeus. No livro de Flávio Joséfo, chamado Antiguidades Judaicas. Mas a partir da parte B do verso 35 de Daniel, muda um tom e o contexto histórico. Aqui tem uma transição. Você volta para mim, Eli, para a apresentação. A transição está aqui, ó. A transição está aqui, ó. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. Agora começa de um tempo que ainda está por vir depois do sofrimento lá por Antíoco Epifânio em 167 antes de Cristo. Até o tempo do fim. O verso 36 diz lá: um rei que exalta sobre todos os deuses, o que rejeita o Deus de seus pais, verso 37, ou adora o Deus das fortalezas, ou o Deus das forças. Na Corrigida e Fiel, que é uma versão bem mais literal, o anticristo ele vai gostar de poder militar. A adoração dele é o militarismo, o Deus das forças, o Deus da opressão. E no verso 40, que estará ativo no tempo do fim. Então, Antíoco Epifânio é fichinha, pelo que ainda vai acontecer. E aí, quando você estuda 2 aos Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, Apocalipse capítulo 13, 5, 16, está falando do mesmo cara que está sendo citado em Daniel capítulo 11, 36. Vai dizer em 2 Tessalonicenses que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai se mostrar como se fosse o próprio Deus. Ele vai abrir a boca em blasfêmia contra Deus. E foi-lhe dado boca que proferia arrogâncias e blasfêmias em Apocalipse 13. Aí Jesus, para nos ajudar a entender melhor, olha o que Jesus faz. Em Mateus 24:15, olha o que ele cita para a gente. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou. Aí agora você se ligou, que o fim do capítulo 11 de Daniel ainda não aconteceu. E Jesus cita Daniel. Chegará o dia que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Quando o Antíoco Epifânio atuou, era 167 a.C. Agora nós estamos aqui, no cerca do ano 33, aproximadamente, depois de Cristo. Ou seja, chegará o dia. Aqui está o seguinte: leitor, preste atenção. Ou na sua versão, quem lê, entenda. Mas lê quem? Lê Daniel. A Bíblia deles naquela época era o Antigo Testamento. Quem lê Daniel, entenda que Jesus disse que ainda vai acontecer uma terrível profanação e a gente aguarda esse momento que está para chegar. Por isso que a partir do verso 36 de Daniel até o 40, está mostrando que vai chegar aquele que trará uma grande perseguição. Aquele que fará alianças, mas vai quebrar alianças. Aquele onde o povo gostará das suas palavras pesadas, palavras fortes, o povo o adorará, inclusive a sua imagem. E vai ter um cara ainda, um apoio de alguém chamado de falso profeta, que vai dizer: esse cara vai resolver.
Está tudo escrito em Daniel e Jesus confirmou tudo isso. Então, irmãos, a gente precisa entender que conhecer as Escrituras, a profecia, é para gerar esperança. A certeza que o cronograma de Deus é inegociável e vai nos permitir viver na expectativa do retorno do Cristo. Conhecer a Deus gera resiliência, gera força para a gente fazer proeza, para continuar. Quem não é crente, fiel de verdade, não vai aguentar. É por isso que eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Deus vai refinar a identidade verdadeira da verdadeira igreja. Quem governa então o seu coração? A maior batalha espiritual hoje é pela lealdade do seu coração a Deus. E não a nenhum sistema ou ideia política de esperança. Se você for olhar, é incontável as ideologias humanas. Todas elas trazem esperança de redenção da humanidade e correção dos rumos. Nenhuma consegue fazer o que só Cristo fará. Aí vem uma promessa sedutora de que um líder ou uma ideologia tem poder para salvar, nos proteger e definir a verdade. Salvar, proteger e definir a verdade só pertence a Jesus. É por isso que muitos, até mesmo dos eleitos, poderão ser confundidos. Se o mundo está difícil, se a sua vida está difícil, a sua força não está em lutar com as táticas do mundo. Está difícil na sua casa, está difícil no seu trabalho, está difícil no Rio de Janeiro, está difícil a política do Brasil, está difícil o mundo, né? O Putin fez um teste de um torpedo atômico que ele pode criar ondas, um tsunami de ondas com 200 metros de altura. Está difícil, não está? Aí o Trump falou, vou começar também a fazer testes nucleares também. Está difícil. Não se abata com isso. Para Deus não tem nada difícil. Essa galera do poder tem o seu tempo determinado. Não se abata com isso. E aqueles que conhecem a Deus farão proezas. Não negocie sua fé em esperanças, em sistemas falidos humanos. Lembra que eu preguei Daniel 5? O mundo é um Titanic prestes a afundar. Quando você está vivendo um momento difícil, não pergunte o que deve fazer. Pergunte como você pode conhecer melhor o seu Deus. Você conhece o seu Deus? É sério essa pergunta, gente. É sério, você conhece o seu Deus? Isaías, ou melhor, primeiro, Daniel, quando conheceu um ser angelical, ficou enfraquecido e viu como eu sou fraco e frágil. Isaías, em capítulo 6, quando viu o Senhor no alto sublime trono, ele disse, ai de mim, porque eu sou um pecador. Aí ele recebeu lá um anjo com uma brasa do altar, tocou nele para purificar dos seus pecados. O seu Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que se não fosse Cristo morrer por nós, todos nós estaríamos condenados e mortos. E a gente seria fulminado no primeiro pecado. Lembra que quando se comeres da árvore morrerás? Aí Deus, por sua graça e fidelidade e amor e bondade, não permitiu que o ser humano morresse. Mas Deus não é brincadeira, Deus é um ser santo. E a gente deve responder a essa santidade com gratidão, temor. Temor é admiração e respeito quem é esse Deus. Como você pode conhecer melhor o seu Deus? Ame as Escrituras, ame a palavra. Ame, se sature com a palavra, com a profecia. Se sature com isso aqui. Se essa galera que entrou na faina de brigar e odiar por política e querer partir para cima para a violência, conhecesse capítulo 11 de Daniel, só o capítulo 11 de Daniel veria
que o cronograma de Deus permite ascensões e quedas. Ore a Deus. No domingo passado veio uma iluminação aqui que é o seguinte: se você não ora, se você ora pouco, significa que você é soberbo. Porque quando a gente não ora, significa que a gente está tocando a vida sozinho e não precisa de comunhão com ninguém mais. Mas quando a gente precisa de alguma coisa, a gente procura quem? Fulano, ciclano, e acaba não procurando Deus e não tendo uma intimidade com Deus. Quando a gente não ora, a nossa força vai ser pequena. E obedeça a Deus. Deus tem sua lei. Deus tem a sua aliança contigo. Obedeça e viva em experiência com Deus. Apocalipse, já estou terminando. Eis que eu venho em breve. O próprio Cristo dizendo: eu vou trazer recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. E como houve a purificação lá atrás, os Hassidim e os Macabeus não se corromperam com as bajulações, com os puxa-saquismo, com os benefícios recebidos para profanar a aliança. Jesus disse no verso 11 de Apocalipse 22, o que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Deus não está preocupado se os que não querem ser corrigidos continuam em seus caminhos perversos, mas Deus está chamando os seus santos, o seu povo, para se purificar. O Deus que narrou a história de Ciro, de Antíoco, narrou todas as histórias dos reis, rainhas que a gente viu aqui, até da Cleópatra I, é o mesmo Deus, que é o seu Deus, que deve ser temido, que significa admiração e respeito, amado e gratidão e confiança nele. Vamos orar, curva sua cabeça. Deus, aumente a nossa fé, Senhor. Perdoe pelos nossos pecados. A pergunta que eu faço a partir de mim, Senhor, mas por causa da sua palavra de hoje, revelada de hoje, responda em nosso coração se nós conhecemos ao Senhor. E se de fato a gente conhece a Deus, por quê? Por que algumas falas nossas? Fala com o Espírito Santo, por favor, fala com cada um aqui, fale comigo. Por que a gente teme? Por que a gente fica preocupado? Por que a gente se corrompe? Por que a gente perde esperança? Por que a gente se frustra? Fale conosco, Espírito Santo. Se a gente conhece a Deus, qual o motivo da gente servir como ser servo de um Senhor? Fale conosco. Diante de um problema difícil de ver uma resposta, Senhor, se a gente conhece ao nosso Deus, por que a gente fraqueja? Deus, que a nossa visão da sua majestade, do seu poder, seja ampliada em cada coração, Senhor. E a gente seja um povo fiel a Ti, que não se dobra às bajulações, à pressão da cultura, que não se dobre, Senhor, ao universalismo, mas que a gente seja fiel, que a gente ame sua lei, para que a gente viva numa devoção. Liberta-nos de qualquer idolatria à família, a políticos, a empregos, aos clientes, à economia. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos a qualquer idolatria, a forças de dissuasão, as forças
militares, Senhor, liberta-nos dessa idolatria, porque foi bem dito aqui que o espírito do anticristo, o Deus dele seriam as fortalezas, as forças, e não ao Deus soberano, e que apenas com uma palavra resolve o que precisa ser resolvido. Deus, aumente nossa fé, torne os crentes cada vez mais maduros, olhando para aquele que é o Criador, que nos colocou dentro de um ventre da nossa mãe e nos ressuscitará, assim como disse a mãe daqueles 7 homens, Senhor, na grande perseguição. Purifica a sua igreja, Senhor, purifica seu povo, é o que eu oro, agradeço em nome de Jesus, amém, amém. minhas mãos de louvar, pois tudo que tem